Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries. E também, como sempre, do outro lado meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas no Meia Pantufa? Mickey 17 chegou ao cinema cercado de mistérios sobre o seu tom, já que é o primeiro longa de Bong Joon-ho após sua espetacular vitória no Oscar por Parasita. Estrelada por Robert Pattinson, a ficção científica estava numa posição complicada, já que a filmografia americana do diretor não conta com nenhuma unanimidade, como é o seu filme mais popular em coreano. Mas será que Mickey 17 conseguiu entregar tudo que o público esperava? O que a gente achou do filme? E como ele se enquadra na filmografia de Bong Joon-ho? Antes de começar, você já tá seguindo a gente no seu agregador favorito? Aproveita que ainda tá começando e clica em seguir. E se tiver no YouTube, se inscreve no podcast e curte esse episódio. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas. Chegou a hora, bora falar sobre Mickey 17 no Meia Opinião. Meia Opinião. Em Mickey 17 a gente conhece o Forrest Gump, não, desculpa, o Robert Pattinson, que é o Mickey, um cara que tá meio bocozão, que tá ferrado em dívida na Terra, uma ficção científica, tá, gente? E aí ele tem que fugir porque ele deve uma grana pra um mafioso aí e embarca numa expedição pra conquistar o planeta Niflheim. O nome vem da cultura nórdica, né? Eu jogo muito God of War, gente, então eu vejo Niflheim toda hora. E esse planeta vai ser colonizado e quem lidera essa missão de colonização é um político que acabou de perder uma eleição seríssima e tal e resolve, não, quer saber, eu vou colonizar um outro planeta porque lá eu vou ser um imperador, lá eu vou ser um deus. Então ele e sua esposa são os líderes dessa expedição e o Mickey se candidata pra ser um dispensável. Todo mundo fica chocado porque ninguém quer ser um dispensável, né? É uma tecnologia em que o cara é mandado pra fazer missões suicidas, né? Literalmente o esquadrão suicida, né? Porque não tem problema, já que ele baixou a cabeça, as memórias dele e o tipo físico dele num computador que vai imprimir um novo corpo pra ele toda vez que ele morrer. Então ele é mandado pra morrer de doença, de acidente, é mandado pro espaço pra corrigir uma falha sem ter perspectiva de voltar, mandado com uma roupa defeituosa, mandado pra pegar fogo, pra ser exposto a bactérias, tudo mais, porque ele é descartável. Ele simplesmente vai ser impresso de novo. E então o filme chama Mickey 17 porque essa é a 17ª versão dele que a gente acompanha, né? Nessa viagem ele é deixado pra morrer, quando eles chegam nesse planeta ele é deixado pra morrer, mas acaba não morrendo por uma série de circunstâncias que a gente vai debater aqui no episódio. Só que o pessoal da nave não sabe que ele não morreu e imprime o Mickey 18. E dentro do universo do filme não podem existir duas cópias, porque isso é considerado uma abominação, isso deu um problema na Terra e esse foi a única parte do processo que foi terminantemente banida, porque era horrível e não sei o que. Então eles sabem que eles têm que meio que lutar um contra o outro pela própria vida, eles não podem ser descobertos juntos pra lidar com essa situação. Só que o Mickey 17 é como eu disse aqui, é um Forrest Gump. Eu já tô dando a minha opinião antes de começar a minha parte, mas é o Forrest Gump, gente. E o Mickey 18 é um cara fortão, é meio psicopata, um maníaco, um cara todo sério, um cara, né, vingativo e tal, completo oposto dele. Então essa já parece uma disputa injusta desde o começo, porque o Mickey 18 é um cara mais confiante e maluco mesmo, enquanto esse é um coitado que tá lá só pra morrer. Bom, e o filme vai debater sobre as consequências dessa impressão numa aventura numa colônia num outro espaço. Não dei muitos detalhes sobre o tom do filme, porque eu acho que esse é um dos principais mistérios, digamos assim, né? Porque o Bong Joon-ho tem Snowpiercer, que é uma açãozona lá com Chris Evans, que não colou com ninguém. Ele tem Okja, que saiu pela Netflix, que tem os seus
queridinhos, mas também não é lá essa grande coisa. E aí tem Parasita, né, que eu tô separando aqui, tô misturando a filmografia americana dele com a coreana, mas enfim, aí vem Parasita, que é aquele espetáculo de filme que e é também uma mistura de gêneros e uma mistura de ideias toda jogada. Então a gente fica meio sem saber pra onde o Bong Joon-ho vai depois disso, né? A filmografia americana dele tem um caráter muito diferente da filmografia coreana dele, pra que rumo ele vai seguir, que resultado a gente vai ter com o filme, e a gente vai falar o que a gente achou a partir de agora, começando pelo meu amigo Gustavo. Gusta, Mickey 17 era o que você esperava? E o que eu quero dizer com essa pergunta? Você esperava o que do Bong Joon-ho num filme americano pós-Parasita? Eu esperava muitas teorias, assim, sabe? Aquela coisa densa, aquele filme complexo, um filme tenso, né? Uma missão espacial com uma pessoa que é reimprimida. Quão complexo isso pode ser, quão difícil isso pode ser. Nossa, Robert Pattinson, depois de ter feito Batman, né? Ele fez um personagem tão soturno, um personagem tão complexo, tão difícil de ser entendido e quebrou as pernas, né? Eu achei tão bom que o Bong Joon-ho fez isso. Que filme gostosinho de assistir, nada complexo, super tranquilo, fácil, acessível, divertido, leve, gostoso, colorido, engraçado. Realmente, assim, quebrou as minhas expectativas. Eu não tava imaginando que esse filme ia ser esse filme. Eu acho que também teve uma questão do adiamento, né, da estreia dele, que foi gerando uma especulação, uma certa ansiedade do público pra saber o que ia ser esse filme. E quando ele sai, ele é muito mais simples do que a gente imaginava. É um filme muito, sabe, easy going, assim, um filme leve, gostoso mesmo. Eu fiquei muito feliz de ver Mickey 17. Eu gosto muito do filme. Eu sei que ele apanhou muito, e eu acho que ele apanhou muito porque as pessoas estavam esperando demais dele. Eu tenho um pouco dessa sensação. Acho que as pessoas estavam esperando que ele fosse um filme mais... que questionasse mais, sisudo, né? Porque Parasita... porque eu acho que Parasita deixou essa marca do Bong Joon-ho, que é essa marca da... Nossa, ele vai deixar os questionamentos nos detalhes, ele vai deixar a marca dele ali nas discussões profundas sobre a sociedade e tudo mais. E é um filme extremamente expositivo, é um filme extremamente óbvio. Eu acho que ele tá muito mais em Okja do que em Parasita aqui. Ele é basicamente um universo expandido de Okja, sabe? É como se fosse muito possível naquele universo de Okja existir o Mickey 17, e eu tô achando isso muito legal, porque não tem conexão, mas ao mesmo tempo ele criou ali um ambiente, uma atmosfera distópica que é muito próxima e muito acessível e muito atual. São temas que, os dois temas, tanto o Okja fala sobre a indústria da carne, né, a indústria da morte dos animais, e aqui sobre o capitalismo de uma forma geral, sobre o trabalho de uma forma geral. Eu acho que são temas muito óbvios, com uma roupagem muito pop, muito acessível, muito divertida de ser vista. Então, assim, não acho que ele tem a obrigação, porque ele fez Parasita, ele tem a obrigação de fazer filmes complexos sempre. Eu acho que esse tom um pouco mais cômico, mais divertido, mais caricato, né? Eu acho que até, em certo sentido, como fábula, ele cria esse mundo meio idiocracia, a enésima potência, como se a gente ficasse repetindo os ciclos de besteira que o ser humano faz. O Bong Joon-ho consegue fazer muito bem isso. Tanto que tem essa metalinguagem na própria impressão, né? Porque nós imprimimos 17, 18 vezes e nós não nos cansamos de fazer merda com as pessoas, de oprimir o trabalhador, de deixar o cara numa posição vulnerável e tudo mais. E é um argumento muito óbvio. Eu sei que é óbvio, eu sei que isso já foi dito de outras maneiras. Mas quem faz como o Bong Joon-ho faz? Quem consegue fazer um filme bem feito como ele faz com esse argumento que ele traz aqui? Que é um argumento óbvio, a gente fala isso em mesa de bar, sabe? A temática, a questão filosófica por trás do filme, ela é muito já explorada por nós. A gente fala isso o tempo todo. A gente fala sobre a opressão dos governantes com as pessoas, do capitalismo com as pessoas, de como as empresas tratam as pessoas. Mas é divertido, sabe? É legal ver como o Bong Joon-ho faz. E eu achei de rir desse filme, assim. Eu achei esse filme muito engraçado. Achei esse filme divertidíssimo. Adoro o Robert Pattinson. Adoro ele, assim, ele conseguiu, porque eu acho ele no Batman muito bom, eu gosto muito dele interpretando o último Batman, mas foi muito legal ver ele no extremo oposto aqui, né, mudando a voz pra outro lado, se provando como ator mais uma vez. Robert Pattinson mais uma vez coloca o selo de multifacetado. Todo ano se provando dele, como ator, coitado. O que um Crepúsculo não faz com a pessoa, né? Toda vez que ele faz um bom papel, a gente, tá se provando. Exatamente.
Exatamente. Coitado. Eternamente. Coitado dele. E assim, eu acho que as críticas que vêm ao filme vêm muito mais desse lado do óbvio, né? Eu acho que assim, sim, o filme tem muitas obviedades, o filme às vezes ele cai em alguns clichês, mas ao mesmo tempo eu tenho a impressão que o Bong Joon-ho não tá nem aí. Eu tenho a impressão de que ele tá muito consciente de que ele tá fazendo um clichê e ele tá fazendo personagens caricatos por querer, sabe? O próprio Mark Ruffalo, a Toni Collette, são personagens escritos pra serem caricatos mesmo. Ele não quer se aprofundar, sabe, nesses personagens, ele não quer deixar esses personagens serem maiores do que eles são, ele quer realmente deixar eles pequenos, ele quer mostrar e revelar a pequeneza da humanidade, ele quer deixar aquilo ali como tá todo mundo agindo por si próprio, tá todo mundo agindo em prol dos seus interesses próprios, a própria namorada dele não tá nem aí pra ele, tá agindo no interesse dela mesmo, querendo fazer a fuleiragem que ela quer fazer. Então, eu acho que tem esse tom irônico no filme que acaba... a fuleiragem dela. Fuleiragem foi... Que aquilo ali ele buscou agora, ele buscou essa aquilo palavra ali lá, que ela faz não tem outro nome. Aquilo ali, ela, né? Pra não dizer outra coisa. Pra não dizer outra coisa. Exato. E assim, eu acho que é isso. É você conseguir entender que o filme, ele tem um acerto de tom proposital. Esse tom que o filme tem de ser muito escrachado, de ser caricato, ele é proposital. E quando você entende isso, quando você já percebe que ele tem essa faceta, pronto, você comprou a história e você vai com ele. Então, eu tô muito feliz com Mickey 17. Eu realmente, foi uma quebra de expectativa muito boa. Lucas, e aí? Cara, eu já não fui muito com não tive essa expectativa quebrada, porque eu já quebrei a expectativa lá no trailer. Quando saiu o primeiro trailer e a gente vê que é aquele tom bem humorado, que vai ser uma comediona. Porque até então, antes de sair o trailer, a gente tinha uma foto do filme e a sinopse, que era... Bong Joon-ho, diretor de Parasita, vai fazer uma ficção científica com Robert Pattinson, e a única foto era o Robert Pattinson saindo de uma máquina de ressonância. E todo mundo, acho que foi com a expectativa que o Gusta foi. Mas já no trailer ele já te quebra, cara. Ele já coloca uma coisa toda bem humorada, uma comediona, você já vê que no trailer a gente já tem o personagem do Robert Pattinson narrando ali a história dele e tudo. Então a gente já vai pro filme esperando eu já fui esperando que fosse mais pra esse lado. Mas ainda assim eu vi umas críticas aí, né? Evitei de ver muita crítica, mas acabei vendo uns comentários da galera achando que o Bong Joon-ho, ele tenta fazer a famosa crítica social foda. Ele tenta fazer a crítica social dele, ir pra um lado mais político no filme e acaba ficando muito raso, fica uma sátira muito rasa. Eu acho que ele faz tudo proposital e que tudo tá bem encaixadinho no filme. Nesse ponto eu não acho que isso é um demérito, eu não acho que isso é um defeito, um problema no filme. Eu acho que ele falou, olha, eu vou pegar toda esse pano de fundo aqui de ficção científica, eu vou fazer minha crítica, e é uma crítica que ele, se a gente reparar, é o que ele sempre faz. As questões de classe social e relação de trabalhador, empresa, tá aqui, lá em Okja. Eu não assisti Okja, mas eu sei, né, que fala sobre a indústria da carne, e a gente tem até uma questão estética, né, daqueles bichinhos ser meio parecidos ali com o Okja. Sim. Então, assim, tá aqui o Bong Joon-ho, ele só juntou vários elementos que ele sempre falou nos filmes dele, num filme leve, que vai falar sobre isso, e eu sinto que é muito proposital, de olha, eu vou fazer a minha grande sátira aqui, os meus personagens vão ser todos uma hipérbole, vão ser todos, eu não quero me aprofundar demais nos personagens, esse aqui cada um vai ser um estereótipo do que eu quero passar aqui pro pessoal, e a gente vai acompanhar essa aventura do nosso protagonista em meio a toda essa crítica que eu quero fazer, e ao mesmo tempo vai ser uma aventura leve, ao mesmo tempo vai ser uma grande comédia, e eu acho que ele acerta muito, cara, porque ele tenta fazer esse grande filme divertido, com muito dinheiro, com um elenco hollywoodiano que deram pra ele, e ao mesmo tempo fazer as críticas e deixar tudo muito leve. Então eu não sinto que tem filme que a gente sente que o diretor quer fazer uma crítica, mas acaba ficando muito raso. Aqui eu sinto que é tudo muito proposital, porque é tudo muito exagerado mesmo. A atuação do Mark Ruffalo é tudo muito caricato. A Toni Collette. E estão todos bem, assim, porque tá todo mundo encaixado no mesmo tom ali no filme. Então eu acho que o elenco tá excelente. Cara, o Robert Pattinson nesse filme, você assiste Batman e ele tá com aquela voz soturna, assim. E aí você chega aqui, cara, e ele tá completamente diferente. Parece outra voz. Assim, o que ele tá fazendo, mano? A primeira impressão que você tem, por que ele tá conversando desse jeito? Ele tem uma voz fina e fala meio... Cara, o que foi que esse cara... E você acha até estranho, assim. E funciona, porque fica uma coisa... Funciona dentro do tom da comédia ali. E aí, quando ele
quando aparece, né, a outra versão dele, ele já tem aquela voz mais Batman, assim, né? Ele é o cara mais sério, mais psicopata. E é muito bom como ele faz essa dualidade. Engraçado a gente ter 2 episódios seguidos, né? Um a gente fala de Ruptura, que tem essas 2 personalidades, só que numa pessoa só. E aqui a gente tem 2 personalidades diferentes, com o mesmo ator, só que 2 pessoas impressas ali diferentes, né? Só que é a mesma coisa, né? O ator tem que fazer 2 personagens, né? A mesma coisa lá do Mark Scout. E, cara, ele manda muito bem aqui. Eu acho que você consegue diferenciar, porque aqui a gente não tem muito... A única mudança que a gente tem em alguns momentos, que inclusive cenas que os 2 estão juntos ali, é da personalidade no jeito de falar mesmo. Você não vai ter grandes mudanças na roupa, em alguns momentos do filme, né? Na roupa, tem momento que os 2 estão sem camisa, com o mesmo corte de cabelo, assim, você vê claramente quem é quem. Só na atuação, só no olhar, só na voz, e assim, pra mim ele tá excelente. E o elenco todo, cara, eu vi alguns comentários aí sobre o Mark Ruffalo tá meio fora do tom, eu acho que até entendo. Deu uma estranhada no começo, mas eu adorei ele, cara. Eu adorei ele nesse filme, eu acho que tá tudo muito encaixado. Acho que a Toni Collette também tá ali no mesmo tom, perfeita. E é muito bom que a gente viu a Toni Collette ali em Jurado número 2, agora esses dias, naquele papel mais sisudo, né? Aquela coisa mais séria, que tá excelente também, promotora. E aí a gente vê ela aqui nessa coisa mais escrachada, cara. E ela sempre manda muito bem. Então, assim, eu gosto muito de como tudo é muito bem encaixado propositalmente. Você vê que é tudo pra ser mais leve mesmo, e que ele quer só contar a crítica dele tá em volta da aventura do filme divertido que ele quer trazer pra gente ali. Eu acho que rola um pouco também de maldição do Oscar, sabe? O cara ganha o Oscar, e aí as pessoas passam a enxergar Parasita como um filme mais sério do que ele é. Eu acho que tem um pouco essa impressão também. Porque ele é um ganhador de Oscar, naturalmente ele é um drama sisudão, porque o Oscar tem esse perfil, né? Na maior parte das vezes. Parasita já não é esse filme, né, gente? Vamos combinar que Parasita também é uma comédia. É um filme multigênero, mas Parasita também é uma comédia, também é uma aventurinha, assim, sabe? Ele é um filme mais ambicioso, digamos assim, porque ele é um filme com mais camadas, né? Um filme que explora mais coisas. Ok, vá lá, eu dou isso. Claro, eu acho Parasita um filme melhor do que MiG-17, mas eu também não acho que ele é o que vendem. Ele não é o dramão Oppenheimer só porque ele ganhou o Oscar, sabe? Então isso também talvez já venda uma impressão errada pras pessoas do que esperar do Bong Joon-ho depois do filme, né? Se você embarcou nesse filme sem trailer, só com a foto e só com a imagem do Bong Joon-ho, você certamente vai se chocar, porque não tem nada a ver com o que a gente espera ali de Parasita e tal. Mas eu acho o Bong Joon-ho uma figura muito legal, então, tipo assim, sempre vai contar muito ponto o que ele for fazer, porque eu acho ele uma figura muito interessante, muito carismática, assim. Então, sabe quando você já gosta do cara, então você já tende a gostar do que ele vai produzir, porque você entende a intencionalidade dele. E esse filme é um filme do Pernalonga, né, gente? É um cartoonzão, assim, é uma animação zona, assim, não é nada muito... Pensa, é o oposto de se levar a sério. Beleza, eu tenho uma temática que pode expandir pra assuntos mais sérios e tal, mas nunca vai expandir pra assuntos mais sérios. É uma sátira meio infantiloide mesmo, e eu tô falando isso no bom sentido, eu tô falando isso pra defender o filme, sabe? Porque ele é muito sem compromisso, ele é uma sensação, é o filme de você sair do cinema e falar, cara, que bom que eu vim, olha que legal que foi vir no cinema, eu dei tanta risada, eu achei o filme tão divertido. Tanto é que, assim, ele é, até do começo ao fim, ele é bem um pouco cinemão americano da Sessão da Tarde, assim, sabe? O cinemão tradicional, despretensioso da Sessão da Tarde. E eu acho que quando o filme é barato e ele é assim, ele não é problemático, sabe? O problema é esses Electric State da vida, que o filme custa 320 conto e o filme é genérico. Então, assim, eu não tenho problema com um filme genérico de um bom diretor que sabe o que tá fazendo, com excelente... Gente, olha o elenco desse filme, mano. Eu acho que foi todo mundo assim, nossa, eu vou trabalhar com Bong Joon-ho. E aí tem a Naomi Eck, tem a Toni Collette, tem o Mark Ruffalo, sabe? Então é uma aventura, um filme de aventura. Você vai no cinema e você vai dar muita risada, porque o filme é muito divertido. E os monstrinhos são muito bizarros lá. Até chamar de monstrinho já entrega, já faz o contrário do que o filme quer, né? Mas enfim, os habitantes oficiais, os habitantes nativos do planeta são muito esteticamente muito doidos, assim. Legal falar em Okia, né? Porque você vê um pouco ali da imaginação do Okia nesses monstros. Mas assim, eu acho que tem uma coisa que a gente tem que confirmar, reafirmar aqui também. É aquele filme que, certamente, se esse filme não
não fosse do Bong Joon-ho, ele nem viraria pauta aqui no nosso podcast, porque eu acho que não tem muito, assim, o que a gente explorar de subtexto dele e tal, justamente porque o filme não propõe isso, ele é uma aventurinha e tudo é jogado na cara mesmo, escrachado, o óbvio, né, o óbvio pelo óbvio, o ditador é evidentemente um tipo meio Trump, um charlatão, um cara que quer Trump, ser né? tudo, um apresentador de TV. Faltou ser loiro. Apresentador de TV que pôs aquelas placas no dente e tem uma mulher madame que, ai, não atira nele não que vai sujar meu carpete, que vive fazendo shake, vitamina, é tudo muito, muito óbvio. Se você não pode ir no filme querendo embarcar no que o Lucas chamou de crítica social fodas, não vai achar, é uma aventurinha mesmo, é uma diversãozinha, vai lá pra se divertir, pra relaxar no cinema, pra dar umas risadas, pra rir do absurdo das coisas, pra ficar com dó dos bichinhos, quando o pessoal quer torturar os bichinhos, pra dar risada da Naomi Ek querendo fazer homenagem com 2 Mickey, sabe? Pra dar uma risada da postura, da atuação do Robert Pattinson, que tá muito divertida, assim, como ele sabe, acuado, estranho, ele é encurvado, ele é esquisito, ele é pra baixo, assim, né? E aí ele tem essa outra versão psicopata, maníaca, que não tem nada a ver. Então, é um trabalho muito legal pra ele fazer, né? Pra ele explorar. O filme é tão bobo que ele tem até a narração, tipo assim, vocês sabem que eu geralmente odeio voice-over, né? E aí você entra nessa narração, você fala, então beleza, então é Forrest Gump do primeiro ao último minuto que você quer ter aqui, é o Forrest Gump no espaço. E é essa pegada, se você foi lá e gostou de Forrest Gump, a chance de você gostar desse filme é muito grande também, porque ele é comedião, ele é meio absurdo, ele é meio... ele é gore às vezes, ele... É pra rir, é um ótimo filme pra rir. Eu tenho pouco a dizer dele além disso, assim, eu não me sinto nem capaz de explorar as implicações de ser uma pessoa reimpressa, porque eu não sinto que o Bong Joon-ho tá muito preocupado com isso também, em fazer você ir lá e refletir sobre essas implicações, sobre as implicações morais e tal. Tem pouco subtexto e muito texto, sabe? Você entende tudo muito na cara, porque é tudo escrachado, porque é caricatural, é jogado na sua cara mesmo, assim. Então tem muito pouco pra você ter margem pra interpretação e tal, e isso não é uma crítica, isso é só pra estabelecer que o filme é assim, é a ideia. Não vá com a intelectualidade elevada, porque tudo que o filme precisa dizer, o filme diz de forma muito escrachada. E isso é legal. Isso é muito legal de acompanhar, porque é o Bong Joon-ho meio que dando dedo pra quem achou que ele fosse virar um cara sisudo e sério e respeitável só porque ele ganhou o primeiro Oscar internacional de tudo, sabe? Nada a ver, nada a ver. O cara faz as coisas que ele quer fazer e foda-se. Sabe o que eu fiquei com a impressão? Eu fui com o desejo, assim, talvez, de ver uma coisa mais próxima à Duna, sabe? Uma coisa mais ali no espaço, uma coisa mais, tipo, verossimilhança espacial, uma coisa assim, dilemas filosóficos e tudo mais, né? O ator ali do momento fazendo um filme grande, com um diretor grande e tudo mais, aquela coisa. E eu recebi uma mistura de George Miller com James Gunn, assim, uma coisa meio Guardiões da Galáxia, Mad Max, sabe? E não o George Miller assim. De Mad Max, George Miller de Baby, né? De Baby, um porquinho trabalhar. Exato. Eu acho que os dois ao mesmo tempo, porque os filhotinhos dos bichinhos lá do Mickey 17 é bem Baby mesmo. Eles são bonitinhos. Bem. Então, eu tenho essa impressão que o Bong Joon-ho tem essa facilidade em fazer uma aventura, porque é o que o George Miller fez nos Mad Max, por exemplo, de montar uma aventura que tem um tema central. Se você for pensar no Mad Max, é o fim do mundo, a partir da escassez de água, o recurso que todo mundo tá buscando é o petróleo e ao mesmo tempo também as mulheres, né, porque é fertilidade, é coisa da vida e tudo mais. O que você extrai além disso, sabe, nos filmes do George Miller, nos Mad Max do George Miller? Mais nada. É meio que... É só pra você pautar a sua história, só pra você pautar, de certa forma, filosoficamente a sua história. O Guardiões da Galáxia também, ele tem os dilemas deles, eles fazem as subtramas, os dilemas filosóficos deles, mas também o filme é muito mais sobre se divertir no cinema, muito mais sobre contar uma história legal e entreter do que qualquer outra coisa. E eu senti muito isso aqui, eu sinto que os atores, eles estão muito bem
bem entrosados, é como se eles fossem amigos, assim, de longa data e aquilo tudo fosse uma brincadeira, sabe? E isso traz tem muito uma carinha de sketch, né, em alguns momentos, algumas cenas meio, parece que de recorte, assim, de que você tá fazendo aquilo pra gerar esse boom, assim, de cômico, um boom cômico o tempo todo e dentro desses recortes. A cena do jantar, por exemplo, ela é extremamente caricata, ela é uma cena que, se você for avaliar ela de uma forma mais sisuda, como a gente tá usando muito essa palavra, se você for olhar ela de uma forma mais séria, você fala assim, nossa, cara, quantas pessoas já não fizeram isso, sabe? Fica tão, assim, desatualizado perto do que a gente já teve, mas eu não imaginaria essa cena diferente pro elenco que ela tem e pro tom que o filme tem, porque é justamente aquilo, o filme é aquela cena do jantar, é um pouco do resumo do filme, cada um cuidando do seu, cada um querendo se sentir dono de si próprio e no fim das contas fazendo mal ao outro, né, fazendo o outro se ferrar e se divertindo, o elenco tá se divertindo ali o tempo todo. Eu acho a Toni Collette aqui a coisa mais bizarra do mundo, dela tirando o sangue dos bichos pra comer, como se fosse sopinha. Teve shake. Ai, pra fazer o shake, ela é tipo a molho, Luciana né? Ela faz um molho. Ela é a Luciana Gimenez do fim do mundo sideral. É uma coisa assim meio... que delícia, pepino com um monstro espacial, que delícia, o shake. A qualquer momento parece que ela vai falar isso, sabe? E é isso, assim, o filme, ele é meio que um básico, crítica ao capitalismo para iniciantes, com um tom de comédia que eu acho que ele procura... Funciona por causa disso, né? Por ser uma comédia. Por ser uma comédia. E ele busca a nossa criança interior, assim, também. Eu sinto que ele não quer ficar despertando o nosso pensamento crítico. Eu acho que ele quer muito mais provocar sensações mais infantis mesmo na gente, assim. Essa coisa mais primal do ser humano, de ficar revoltado, mas também achar engraçado e achar irônico e se revoltar, mas ao mesmo tempo, ai, que fofinho o bichinho, sabe? É uma coisa meio assim, proposital. O Lucas falou muito sobre o propósito do filme. E eu acho que é isso, tem um propósito meio de retomada desse sentimento infantil, assim, da gente enxergar as coisas de uma forma mais pura e não tão dissecada, tão atento, tão observando tudo e tudo em todo lugar ao mesmo tempo, sabe? É uma coisa mais de boa. Eu só lembro dela falar, do Mark Ruffalo falar, não sei o que, temos que destruir esses aliens, e aí a Naomi Eck, nós somos os aliens. Essa foto de novo. Eu acho que esse filme passa muito essa impressão por conta de... Eu gosto muito... Eu tô falando de uma coisa externa ao filme, eu sei, mas assim... O que eu gosto muito é de imaginar o Bong Joon-ho entregando esse projeto na mão de um executivo, sabe? Esse é o filme de emputecer executivo. Eu acho que só por causa disso eu já gosto mais do filme. Porque eu imagino o cara sair de um Oscar, sair de Parasita e virar pros executivos da Warner, virar pra produtora, sei lá quem, falar assim, olha, meu próximo filme eu quero que ele seja isso. E os caras, então tá, né? Tipo assim, então tá bom, então bora. Então só isso já me alegra no filme, sabe? Porque quando, você sabe como é que é estúdio? Quando o cara chega e vai, não, eu Parasita 2 pra vocês aqui, ou um filme sobre, uma revista, não sei o que, classe social, eu vou fazer um Parasita só que em inglês, eu vou fazer sobre essa família, não sei o que. Aí chega o Bong Joon-ho e fala, amigão, eu vou fazer um Forrest Gump no espaço, eu quero que o cara corte o braço do outro com uma motosserra e voe sangue na cara dele, ele fica assustado. Eu quero que tenha um ET que tem uma boca esquisita e que... sabe? Só de imaginar essa reunião, eu já fico alegre, porque o cara tem que botar muita banca, do tipo, não, cara, eu gosto de fazer filme do jeito que eu gosto. Eu não vou fazer filme só pra vocês. E o estúdio deve ter ficado puto da vida. Tanto é que demoraram 1 milhão de anos pra lançar o trailer. Lançaram só aquela foto. E quando você pega frame do filme, você acha que o filme é sério. Você acha que o filme é um novo Gravidade. Sim. Quando você pega, sabe, o frame dele saindo da impressora, o frame dele de capacete, sentado na cama, assim. Você acha que o filme vai ser uma outra coisa completamente diferente. E eu acho que é por isso que muita gente entra em choque também. Só que também não sei, porque Parasita também é um filme meio de cinefilia, né? Lógico que ele alcança outros patamares porque ele ficou muito famoso, as pessoas torciam muito pra ele no Oscar naquele ano e tal, mas ele também não é um filme ultra mega power blaster popular como a gente vai falar aí, eu já citei aqui o Electric State, né? Não é um filme da Millie Bobby Brown com Chris
Chris Pratt, que tá na Netflix, que 300 milhões de pessoas vão ver. Então também tem aquela coisa, eu acho que o cinéfilo vai chegar no cinema e vai encarar, vai entender o que o Bong Joon-ho quis fazer, sabe? Ele quis mostrar o dedo do meio pra estúdio e pros outros. Eu não vou fazer filme igual, só porque eu ganhei um Oscar, tudo mudou. Eu vou fazer filme que eu tô afim de fazer. Só que não sei com relação ao público em geral também. Eu acho que o espectador mais casual, que assistiu Parasita e gostou pra caralho, ele pode chegar ali e se frustrar, porque o filme não tem nada a ver. O filme, ele tem uma comediona e tal. Então eu entendo, tudo isso que eu tô dizendo, eu tô querendo dizer que eu entendo todo tipo de reação que o filme possa causar. Eu entendo a reação de descaso, eu entendo a reação de, pera, eu não tava esperando nada disso e foi uma bosta. Eu entendo a reação de, eu não tava esperando nada disso e adorei. Eu acho que toda reação ao filme é válida, porque ele se afasta muito do que foi feito antes, assim, sabe? E acho que no fim das contas é o melhor filme americano dele, assim. Eu acho, mesmo ele sendo um filme despretensioso, eu acho que ele é o melhor resultado de filmes americanos que ele entregou até agora, assim. Eu saio do cinema com uma impressão de que esse é um dos grandes filmes do Bong Joon-ho, mesmo que ele tenha ido pra um lado muito, muito leve. Porque o Snowpiercer é bem, assim, deixa passar, né? É bem qualquer coisa. Tem o Memories of Murder também, né? Que é muito bom, tá sempre na minha lista, mas não vi até hoje. Mas enfim, eu consigo ver apesar de serem filmes, se a gente pegar Parasita, Mickey 17 e o Snowpiercer, apesar de ser três filmes completamente diferentes, eu consigo ver uma semelhança entre eles, assim, no estilo de direção do Bong Joon-ho. E aquela coisa, o Snowpiercer também é essa coisa meio um futuro pós-apocalíptico, a sociedade se divide ali em vagões de trem e tem uma coisa mais acinzentada da fotografia, daqueles lugares fechados que ele traz aqui de novo. Em Parasita a gente tem muito essa mescla de gêneros, né, de comédia, de drama, com horror, Parasita é muito essa mistura de gêneros, né, que acaba tendo um final mais impactante, um final mais sério, mas que tem várias cenas que vão muito pra comédia ali. Aqui ele faz uma grande comédia com esses elementos que a gente já tinha visto ali, visuais, que a gente já tinha visto ali em Snowpiercer e em Okja, e traz essa mescla de gêneros aqui também, mas no fim é uma grande comédia. Já começa, quando o Robert Pattinson, o Mickey, vai contar que ele não leu as letrinhas e que ele se candidatou pra descartar, ali você já entrega pra Deus, né? Ali você já fala, não, meu amigo, aí não tem como levar a sério mais, no momento algum, sabe? E aí ao mesmo tempo, cara, eu gosto muito, o Bong Joon-ho, ele faz uma coisa que é difícil do diretor conseguir acertar, quando você vai tentar misturar esses gêneros assim. Geralmente fica parecendo que tem muito diretor que vai fazer isso e parece que saiu do tom do filme. Ele consegue, ao mesmo tempo que ele o Mickey tá te contando essa história, que ele não leu as letrinhas e acabou sendo um dos descartáveis, tá ali com aquela vozinha, aquele cabelo de cuia, de repente ele tá dentro de uma sala chorando com a mulher com a arma na cabeça dele, e você fala, nossa, e já se torna um momento mais sério do filme. E você não sente que destoou, você sente que você tá lidando com os dramas daquele personagem ali, e, cara, ele consegue encaixar muito bem, assim, sair do drama, transitar voltar pro humor. Então eu gosto muito disso, eu acho que isso salva o filme, assim, porque qualquer outro diretor que fosse fazer um filme mais raso, né, como, por falta de outro termo, né, vamos chamar de filme mais raso, assim, em termos de temática do que ele quer falar, acho que poderia ficar um filme qualquer, e o Bong Joon-ho, ele consegue dar uma personalidade e não parecer que o filme tá destoante. Dito tudo isso, eu acho que tem algumas coisas pra gente analisar, em particular a relação que os personagens têm com ele. As relações que os personagens têm com ele até mudam bastante. Você tem o desprezo absoluto, vindo de pessoas como o Mark Ruffalo e a Toni Collette, né? Você tem uma relação de exploração muito antes dele virar um descartável. De exploração com o personagem do Steven Yeun, sabe? Uma relação de amizade que joga o outro, usa o outro pra, né? O Steven Yeun já tratava o Robert Pattinson como descartável antes de ele virar um descartável, sabe? Mas você também sente isso na personagem da Naomi Ek, da Nasha, porque ela também tá com ele pela curiosidade. Você também tem a sensação de que ela tá com ele pela curiosidade. O que a gente falou semana passada sobre ruptura, sobre você se importar com a pessoa, você pedir desculpa pra pessoa, mas você não ser meio condescendente, você não realmente achar aquilo, você achar que aquela pessoa é menor, que aquela pessoa não é uma pessoa inteira. Eu também tenho essa sensação da Nasha com relação a ele. Ela gosta dele, não é que ela não goste dele, mas é sempre num tom meio, sabe, maternal, uma coisa de ela é uma pessoa inteira e ele é menor, uma coisa meio de pena. Ela gosta dele, mas ela tem dó dele, ela quer cuidar dele, a relação dela com ele é meio de posse também. O problema dela com a Kai lá, que é a outra soldado, que também quer ele, é meio homem-elefante,
elefante, sabe? É a curiosidade daquele monstro, daquela figura. A curiosidade, ela vem tanto de quem quer ser benevolente quanto de quem quer ser ruim com ele. Quem é grosseiro com ele também trata ele como não pessoa, e quem é gente boa com ele também trata ele como não pessoa. Também tem curiosidade, quer saber pelo que ele passa, quer especular. Ninguém quer estar no lugar dele, mas todo mundo quer especular o que ele passa, o que ele é, o que ele sente. Então sempre tem esse ar de curiosidade, né? Sempre tem esse ar do freak. Ele é como o Homem-Elefante. Ele é um freak e todo mundo que quer estar em volta, os poucos que querem estar em volta dele porque ele é exótico, não porque ele é uma pessoa em si, né? Tanto é que, assim, os corpos são impressos de dejeto, né? Tipo assim, de coisas orgânicas, mas também de dejeto. Então, até a fisicalidade dele é tratada como resto, né? Ele é feito de adubo. Então, isso também pesa pra como as pessoas interpretam ele. Então, não entendam que porque o filme é uma comédia, você não consegue tirar nada de subtexto dele. É só porque isso fica um pouco enterrado pela obviedade da crítica política, né? Mas também tem muita coisa legal de analisar sobre a relação das pessoas com ele, tanto os que gostam dele quanto os que não gostam. Mas eu acho que você definiu bem, assim, o personagem dele, é exótico. Porque ele passa muito ar daquele cara estranho, que todo mundo tem uma curiosidade, a pessoa que não despreza ele tem dó dele, mas ao mesmo tempo é o Robert Pattinson, velho, que o cara é bonito pra caralho. Então as mulheres daquela nave ali, todo mundo quer ficar com ele, fala, o cara bonzinho, que não vai me dar trabalho nenhum aqui, bonitão e tal. Então, você entende por que elas querem ele também. Assim. Mas conta muito ponto pro Robert Pattinson você perceber como ele se enfeia. Sim, a personalidade dele é tão patética e a corporalidade dele é tão patética que quando ele é Mickey 17, é difícil achar ele bonito também. Eu pelo menos acho, sabe? Total. Porque também tem uma questão de postura, ele tá tão encurvado, ele é tão minúsculo assim, de personalidade, de existência, que é difícil achar ele bonito, sabe? Mesmo daquele jeito, ele se olha e fala assim, cara, sabe aquela coisa da discrepância estética que a gente vive falando? Eu fico pensando, cara, por que a Kai tá interessada nesse cara? Essa mulher maravilhosa que é essa Kai aí, por que ela tá interessada nesse resto, nesse projeto de pessoa, assim, sabe? O cara que não tem nenhum traço de personalidade pra agregar ele. E eu acho que isso conta muito ponto pro Robert Pattinson, porque é um cara bonito que se enfeia simplesmente pela própria corporalidade. Tanto é que quando ele é psicopata, ele é uma pessoa desprezível, mas como a postura dele muda, você já acha ele bonito. Você já, opa, peraí. Exatamente. Sabe? Você já vê ele com outro olhar, né? Tô falando de mim. Às vezes vocês acham o Mickey 17 bonito também, mas eu não acho, sabe? Não, mas eu acho que isso a gente consegue ver até no finalzinho do filme mesmo. Quando o Mickey passa por todo aquele arco dele, aí no final ele vai explodir a máquina, e ele tá lá naquela cerimônia, ele já tá com o cabelo mais penteado, ele já tá com uma postura, assim, na expressão no rosto dele. Você vê que ele é uma pessoa que passou pelo que ele passou e se tornou alguém diferente e tá mais confiante. Nessa cena ele tá mais bonito do que ele é. Então eu acho que ele consegue fazer isso muito bem, assim, no filme, através da corporalidade que o Luiz chamou. Acho que ele consegue passar isso muito bem. Eu acho que ele passa também por uma coisificação, uma descoisificação, né? Porque ele é tratado como uma coisa no começo. Objetificado, né? Objetificação. O homem hétero branco objetificado no espaço. Objetificado. Exato. Esse é o tema central do filme. Como a heterofobia prejudica as relações humanas. No espaço. E assim, eu acho que ele passa por esse processo de descoisificação, né? Porque as várias interações que ele tem com as pessoas, o Lucas até trouxe a pergunta que sempre é feita no filme, né? Como é morrer? Como você se sentiu quando você morreu as 16 vezes anteriores ali? Ele se sente uma coisa, ele se sente, assim, tipo, um objeto de interesse das outras pessoas. É um rato de laboratório. Que possuem a mortalidade. O que eu acho o que eu fico um pouco chateado só aqui do Bong Joon-ho é que ele busca dar essa resposta, né, de humanidade pro Mickey 17 a partir das criaturas lá espaciais, os extraterrestres ou os nativos daquele planeta, que chamem como quiser, e ele busca esse argumento, né, de que a humanidade vai ser vista no Mickey 17 a partir daqueles animaizinhos, e é meio que o mesmo argumento de Okja, assim, eu sinto que é um pouco repetitivo dentro dele mesmo, sabe, e isso pra mim foi um estranhamento, assim, eu falei, cara, mas ele no fim das contas ele trouxe um elemento de novo dele, assim, sabe, a mesma coisa, o mesmo argumento, eu entendi que foi
que proposital, mas ao mesmo tempo soa, às vezes, até meio preguiçoso, assim, sabe? Repetitivo. Nossa, você tá... Repetitivo, exato. Eu gosto porque essa repetição, ela é muito pautada no humor, ela é muito pautada no desenrolar ali do elenco em cima das piadas e das sketches que eles fazem, mas ao mesmo tempo, se você for depurar o filme e ver que tem uma mensagem ali por trás, é isso, sabe? É o nativo, né? É o explorador encontrando o nativo puro e o nativo puro... Pocahontas. Nativo puro explicando pro Pernalonga, Forrest Gump, Pocahontas... Essa referência tão maravilhosa. Referências, explicando de uma assim, forma inigualáveis. óbvia ali, né, pra aquelas pessoas que eles também possuem de certa forma, uma humanidade, né? Eles possuem consciência e tudo mais. É até engraçado que eu trouxe o Denis Villeneuve com o Duna, mas se você parar pra pensar, esse é tipo a chegada do Bong Joon-ho também, né? Porque tem o alienígena e a forma que eles se comunicam. Para pra pensar nisso aí. Eles se comunicam como? Eles têm que tentar entender, traduzir ali, né? Tem esse rolê eles têm que também, traduzir. Então é como se fosse também a chegada de comédia do Bong Joon-ho. Então eu sinto um pouco dessa repetição de filmes do Bong Joon-ho, mas ao mesmo tempo também eu sinto que é tão proposital que eu não fico ofendido por ele, sabe? Eu fico feliz dele estar dentro da própria vibe dele, dentro da cabeça dele, e ele tem o direito de fazer isso como diretor, porque ele tá brincando com a estética dele, com os argumentos dele, e tá tudo bem também. A pessoa não tem que ficar reinventando a roda o tempo inteiro, sabe? Eu acho que é muito por aí. E eu gosto, cara, eu gosto do plot aqui, eu gosto de como o filme caminha pro final, porque ele explora de um jeito muito, muito fácil, assim, e é muito engraçado, cara. Eu adorei o Mark Ruffalo nesse filme. E aquela coisa, né, desde ele representar os Estados Unidos querendo causar mais uma guerra, invadir mais um lugar pra explorar e eles fazerem isso todo jeito muito caricato, sempre o cameraman. Não, você vai ficar ali que eu consigo pegar o enquadramento do seu discurso. Eu adorava ele ali. E assim, como isso não destoa, né? Ao mesmo tempo, o Luiz tinha dado uma fugidinha aqui, o Gusta comparou com A Chegada por conta da tradução ali, tentar entender os povos nativos. E eu queria o dele, eu comparei com Duna, mas agora eu tô comparando com A Chegada. Eu quero fazer o contraponto com o Denis Villeneuve. Já eu chego lá no Incêndios. Aguenta aí. Nossa. Então, assim, eu gosto de como o filme vai caminhando pra se encerrar, da maneira que consegue fechar o arco ali do Mickey, os dilemas que ele tinha, com as duas personalidades, com o amigo dele, essa questão, esse personagem do Mark Ruffalo que, ao mesmo tempo que eles tentam trazer uma personalidade meio Donald Trump, um visual meio Donald Trump ali, eles tentam trazer toda uma representação do que os Estados Unidos faz politicamente, e a Toni Collette sendo aquela madame toda. Eu acho que eles conseguem, no fim, amarrar tudo naquele finalzinho ali que eles têm, de megalomaníaco, de não, vai ter uma guerra. E aí não tem a guerra, e os bichos estavam tudo blefando, e eu acho isso genial, eu adorei isso daí, cara, porque vira um negócio, cara, você não tá nem entendendo o que eles estão falando, eles estão blefando com você aqui, eles são uns bichinhos mó fofos que ajudam o outro ali, e você tá aqui achando que eles vão deixar você surdo, explodir seus olhos, explodir sua cabeça, e no final eles não davam conta nem de fazer. Mas o finalzinho também, achei bobo, sabe? Mas coeso. O filme nunca foge muito, mas é assim, otimista, né? Morre o vilão, e aí a impressão não é mais um problema, nós banimos isso, nós vamos criar uma sociedade governada por um conselho em paz entre exploradores e nativos, vai dar tudo certo, sabe? Achei otimistazinho, é mais uma grande quebra em relação a Parasita, né? Que termina terrível. Aqui termina pra cima, pra frentex, vivemos em paz e luz, por isso também essa cara meio de perna longa, assim. O filme não quer vender nenhum debate profundo, sabe? Ele tem esses aspectos, mas ele não quer vender nenhum debate profundo, assim. Mas é legal. De qualquer forma, é legal. Eu acho que a experiência como um todo é muito positiva. Gostaria que mais pessoas tivessem ido ao cinema pra ver o filme. Já tô grilado porque a porcaria da Warner já vai botar ele no streaming daqui a pouco, sabe? O filme ficou 2 semanas em cartaz e ele vai entrar no digital já. Mas, enfim, o que fazer, né? Eu acho que esse é o tipo de filme que era imaginável que a Warner ia jogar pro digital,
digital, porque a bilheteria não ia ser muito grande. Já imaginava que a bilheteria não seria muito grande de qualquer forma, porque hoje em dia o que dá bilheteria grande de verdade é filme bilionário, né? Se o filme não custar pelo menos 200 milhões, ele não vinga no cinema. Mas também não precisava ter saído no digital tão cedo igual vai sair, né? Eu acho que é mais um sinal de pra onde a indústria tá indo. É muito complicado porque o cenário do cinema... É engraçado, o filme é tão positivo, eu tentar acabar o episódio com uma nota tão negativa, mas assim, o cenário da sobrevivência dos diretores e dos projetos no cinema, ele é bem complicado, assim, e o Mickey 17 era aquele filme que, depois que eu assisti, eu já pensei assim, cara, esse filme não vai colar na grande sala de cinema, a galera não vai pagar R$100, porque um cinema é R$100, né? É não sei quanto de ingresso, é não sei quanto de pipoca, é não sei quanto de estacionamento, a galera não vai pagar R$100 pra ver um filme desses, a galera vai ver na Netflix, sabe? Vai ver na Max quando sair. Então tem essa coisa também. Mas eu recomendo que se ainda tiver em cartaz aí na sua cidade, esse episódio tá saindo bem longe da estreia dele no cinema, mas se ainda tiver em cartaz, vai lá ver porque você vai se divertir. Pega um domingão à tarde aí e você vai dar muita risada porque o filme é muito legal. E agora com vocês, já assistiram o Mickey 17? Gostaram? Não assistiram, mas ficaram interessados? Vamos estender essa conversa lá no Instagram, @meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcast preferido, seja ele Spotify, Apple for Podcast, Deezer, Amazon Music, YouTube. Terça que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.